eleições na Câmara e no Senado e afinal, Bolsonaro se rendeu ao sistema, se entregou? Muito pelo contrário, a direita sai fortalecida dessas eleições para a presidência da Câmara e do Senado e eu vou te explicar agora o porquê, mesmo que tenha uma corrente que ainda não entendeu a necessidade de ocuparmos espaços a partir de agora, que isso é decisivo para as eleições de 2026, mas eu acredito que após assistir esse vídeo e entender o que está acontecendo, você vai concordar e vai entender esse avanço que tivemos ou que teremos a partir de agora no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Primeiro, o Bolsonaro se entregou, se rendeu ao sistema? A resposta é absolutamente não. Óbvio que não, muito pelo contrário. Através da articulação de Jair Messias Bolsonaro, a direita avança a partir de agora. Por quê? Primeiro, porque o voto no Alcolumbre para a presidência do Senado e no Hugo Mota para a presidência da Câmara não significa um voto por afinidade política, por ideologia. Muito pelo contrário. Se o PL tivesse o poder de decidir a eleição para outro candidato, eu tenho certeza que decidiria. Porém, tanto Alcolumbre quanto Hugo Mota já tinha maioria para vencer as eleições. E aí, o PL e o Bolsonaro, que foi o grande articulador, entendendo a necessidade de ocupar espaços estratégicos para a direita, eu vou te mostrar aqui para você entender o que significa esses espaços, conseguiu levar tanto os senadores quanto os deputados para esse bloco, para esse grupo e fortalecer. Para você ter uma ideia, no Senado são 14 comissões permanentes, comissões que votam projetos importantíssimos que definem o futuro do nosso país. Dentre essas comissões, a CCJ, que é a principal, onde tem 27 integrantes. Então, antes de ir para o plenário, todos os projetos, propostas, passam por estas comissões. Então, a necessidade de estarmos nesses espaços. Na última eleição do Senado, para você entender, o PL não apoiou, lançou candidatura própria, o Rogério Marinho, que foi candidato contra o Pacheco. E sabe o que aconteceu? O PL ficou totalmente esvaziado no Senado, sem condições de aprovar nenhuma matéria de interesse nosso, da direita conservadora, ficou fora da mesa diretora, não liderou nenhuma comissão importante e perdeu relevância nas decisões estratégicas do Senado, por conta dessa candidatura ideológica. E agora, que votou no Alcolumbre, o que o PL vai ocupar? Primeiro, uma vaga na mesa diretora com a vice-presidência. Vocês entendem que o PL vai ocupar a vice-presidência do Senado? O que isso significa? É uma derrota gigantesca para o governo Lula, que a própria imprensa já assumiu e eu vou te mostrar aqui ainda nesse vídeo. Então o PL vai ter a vice-presidência, o PL vai ter influência nas comissões e o PL, claro, vai ter um fortalecimento das pautas conservadoras no Senado Federal, como teve na Câmara. Na Câmara, para você ter uma ideia, ao contrário do Senado, a Câmara, os deputados apoiaram o Arthur Lira. E aí, tanto o Nicolas Ferreira ocupou a presidência da Comissão de Educação e a Carol de Tone, a Carolina de Tone, assumiu a presidência da CCJ, a comissão mais importante da Câmara. E sabe o que isso significou para a direita? Você vai entender. Primeira questão que foi colocada aí. Pautas anti-aborto, que foi votado, projeto na CCJ, porque a Carol de Tone estava lá e colocou. Projeto que avançou aí em relação ao voto impresso, também foi por conta da presidência da CCJ. Que mais? Projetos que tendem aí a segurar o poderio do STF, como, por exemplo, a PEC das decisões monocráticas, que proíbe aquela decisão, né, uma canetada só de um ministro, passou na CCJ. Supervisão parlamentar do STF, PEC que autoriza o Congresso a suspender decisões do Supremo, foi aprovada na CCJ. Impeachment de ministros,
criou crimes de responsabilidade, ampliando aí, facilitando um possível afastamento de ministros do STF. Além disso, pautas a favor do agro, contra o MST, contra a invasão de propriedade, tudo isso foi aprovado por quê? Porque a Carol de Tone estava na presidência da CCJ. Se ela não estivesse na presidência da CCJ, nenhuma dessas propostas teriam sido aprovadas. Isso significa o quê? Significa um avanço gigantesco, porque esses projetos que foram aprovados na comissão, eles já estão aptos a ir para o plenário. E é um problemaço para o governo federal, porque a todo tempo ele tem que segurar ali os deputados, porque senão eles colocam no plenário, aprovam, e são propostas nossa, como por exemplo o voto impresso, que a gente está falando aqui, propostas da direita que podem ser a qualquer momento aprovadas no Congresso Nacional, graças a essas posições estratégicas. Nicolas na educação da mesma forma, convocou o ministro da educação, problema, foi para cima do governo, e é isso que tem que acontecer. Então a direita não tem que ficar nessa, se aliar com o centro. Lembrando que nem o Alcolumbre, nem o Hugo Mota são de partidos de esquerda, são partidos do Centrão, União Brasil, do Alcolumbre, e Republicanos, que é do Hugo Mota, que são partidos que compõem a base do governo, porém são partidos que, dentre os que compõem a base, os que mais votam contra o governo também. Então, por isso a estratégia de se unir a esses partidos. A direita sozinha não vai conseguir chegar, isso ficou comprovado, e nós precisamos de aliança. Bolsonaro entendeu isso de forma, assim, muito inteligente, fez com que a direita avançasse, e muito, com essas eleições. Avançou tanto que olha só essa matéria aí do O Globo, ó. PL amplia espaço com vice-presidências no Congresso e preocupa governo Lula. Partido de Bolsonaro prepara terreno para 2026 e conquista também posições estratégicas no comando de comissões. Até o Globo, a Rede Globo, o Grupo Globo entendeu a necessidade de estarmos nessa articulação. Então, parabéns ao nosso líder Jair Messias Bolsonaro, que ao contrário, não se entregou ao sistema, mas teve sabedoria para articular e fazer com que a direita avance utilizando o sistema ao nosso favor. É assim, o jogo está posto, a gente tem que jogar com essas armas. Ou a gente joga assim, ou nós estaremos fora. Vamos ficar aqui reclamando o tempo inteiro e não vamos ter condições de mudar absolutamente nada. Se você concorda comigo, vamos junto, deixa a curtida, compartilha o vídeo e já me segue aí também.